Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Perante um mundo em crise, seja isso politicamente, porque vemos corrupções, eleições corruptas, mudanças de superpoderes entre as nações, seja a crise, seja social, por exemplo, vemos um crescimento geral de imoralidade à volta do mundo. Também vemos um mundo em crise de uma maneira climática, do clima, isto é, com temporais, fogueiras, chuvas, secas, terremotos. E depois também vemos conflitos entre nações, guerras e rumores de guerras. Vemos também um fanaticismo religioso ou umas religiões radicais que querem estar sempre a matar e a lutar com ideias e crimes religiosos de proporções gigantescas. Depois vemos também nas nações uma falta de boa liderança. Falta de boa liderança. Seja em que nação estejamos a ver. E por isso, às vezes fazemos 3 perguntas muito vitais a nós próprios. Quem é que nós somos? Por que é que estamos aqui? E aonde é que estamos caminhando? Precisamos de uma resposta forte e bem estabelecida e verdadeira, e sabemos que a única verdade é a palavra de Deus. E precisamos de pôr isto num contexto na nossa vida. E nós, usando a palavra de Deus, por exemplo, vejam comigo em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3, nós escrevemos um estudo bíblico em grande detalhe acerca deste tema. Qual é o seu destino? Ou, noutras palavras, por que é que você nasceu? Por que é que você vive? Quem é que somos? E aqui diz, somos filhos de Deus. Vê-se aqui no capítulo 3 de 1 João, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Grande, profundo significado nestas palavras. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, a segunda vinda de Cristo, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Cristo. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Queridos irmãos, nós somos filhos de Deus. Mas a segunda pergunta é talvez a qual eu quero concentrar um bocadinho melhor, ou um bocadinho mais profundamente neste sermão. Por que é que estamos aqui? Aonde é que estamos caminhando? Ou, noutras palavras, por que é que somos chamados hoje em dia? Sabemos que Deus nos chamou. Sim, Deus nos chamou. Vejam primeiro, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Queridos irmãos, fomos chamados por Deus
pelo Pai, à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados à convivência, para um relacionamento, através do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos chamou para um relacionamento através do Filho. Continuando a ler, rogo-vos, no versículo 10, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Precisamos de ser uma igreja unida. Daí a razão que a Igreja de Deus Unida se chama Igreja de Deus Unida. Isso é a parte da nossa visão de sermos unidos, o que vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Queridos irmãos, precisamos ser da mesma disposição mental e no mesmo parecer. Queridos irmãos, temos que entender e trabalhar nesta união para sermos unidos. Embora hajam dificuldades à nossa volta no mundo. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 26 do mesmo capítulo. Diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, na vossa profissão, visto não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Por isso é que diz, não foram chamados muitos destes. Por isso, tomem atenção à vossa vocação. Por isso é que eu dei o título a este sermão, Você entende a sua chamada? Você entende a sua responsabilidade que tem? Porque Deus o chamou. Deus o chamou de propósito, deliberadamente o chamou. Vejam no versículo 27. Continuando a ler, no versículo 26, irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, porque não foram chamados os sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem os de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu. Deus deliberadamente escolheu. Não foi uma coisa por acaso, olha, eu vou deitar ao ar e olha, vai ser uma coisa aleatória. Não, vou usar esta pessoa, vou chamar este, ou vou chamar aquele. Não, Ele nos escolheu deliberadamente, de propósito. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Vemos aqui, Deus escolheu. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós não temos nada a dar glória. E aqueles que são mais espertos, inteligentes e mais poderosos
vão olhar que Deus usou pessoas que são mais fracas como nós. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos irmãos, temos uma grande responsabilidade nesta chamada que Deus nos escolheu. O que me preocupa, irmãos, é que vemos muitos irmãos falhando neste caminho, atuando como posso maltratar a outra pessoa, posso ser um super inteligente, posso ser uma pessoa que não tenha um verdadeiro amor e carinho segundo Cristo para os outros. Queridos irmãos, precisamos de entender a chamada. Porque você pode estar na igreja, pode ter posições importantes na igreja, digamos assim, importantes, entre aspas, e não ver a sua chamada. E nesse processo, não ter cuidado com outros. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos de entender o valor desta preciosa chamada de Deus. Falando em termos de uma parábola, quando não entendemos esta chamada de Deus, é como se estivéssemos, digamos assim, nas bodas, mas com roupas sujas, ou com roupas que não fossem ou que não são roupas próprias para o casamento ou para a cerimónia ou para a ocasião. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Começando a ler do versículo 1. Mateus 22. Está aqui a falar a parábola das bodas. E diz assim, que convidou os seus servos, o rei, que veio celebrar as bodas do filho. Lembra-se que isto é uma parábola representando o reino de Deus, representando o Pai e Jesus Cristo, o Filho. E convidou os seus servos às bodas. Mas eles não quiseram ir. Quantas pessoas são chamadas através da Boa Nova, através das nossas publicações, através da pregação do Evangelho que estamos a fazer? Quantas pessoas respondem? São chamadas. E viram as costas e não querem responder a essa chamada. Infelizmente. É o que diz aqui. Enviou os seus servos à chamada. Para chamar, os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles não quiseram ir. Queridos irmãos, estamos a enviar centenas de milhares e milhares de boas novas e material a pregar a boa nova do reino de Deus e da vinda de Cristo. E as pessoas não querem responder a esta chamada. E depois diz no versículo 5, diz que depois mandou outra vez, e eles não se importaram, e se foram, um para um campo, outro para o seu negócio, outros maltrataram e mataram os servos.
o rei, representando o pai, ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. De uma maneira simbólica do que aconteceu a Jerusalém, no ano 70, quando a cidade foi destruída. Mas é uma coisa que continua, infelizmente. As pessoas não querem. Então disse aos servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, não quiseram ir. Então foi às ruas e chamou pessoas. Então vejam que apareceu uma pessoa, vê-se aqui no versículo 11, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Não estava vestido para a ocasião. Queridos irmãos, é importante o símbolo de vestir corretamente quando vamos adorar a Deus, da melhor maneira que podemos, porque é respeito a Deus. Se não temos, não temos, isso é entendível. Mas se temos, devemos de fazer com o melhor que podemos. Não é? Está claro? Coisas exorbitantes? Não estou a falar disso, mas de uma maneira que demonstre honra e glória. Mas aqui está uma pessoa que não veio com esta veste nupcial. Ora, está claro que, embora o físico seja válido, o significado importante aqui é o espiritual, que é uma pessoa que, por exemplo, está na igreja de Deus, mas que não se está a comportar de uma maneira segundo os princípios que Deus nos diz para comportarmos. Não está a viver na sua vida. Não está a ser um bom esposo. Ou não está a ser uma boa esposa com amor e carinho. Não está a ser um bom pai. Ou não está a ser uma boa mãe. Ou não está a ser um bom filho ou filha nessa família cristã. Noutras palavras, não tem a veste nupcial. Não está vestido espiritualmente como devia de estar vestido. Então diz, como é que estás aqui? E ele não tinha nada a dizer. Emudeceu, ficou mudo. Não tinha nada a dizer. Não tinha como responder. Porque sabia melhor. Sabia melhor. Pois diz, manda-o para a segunda morte, para o lago do fogo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ora, Deus escolheu você. Como é que estamos a responder? Ele nos deu uma responsabilidade final que vai ser, ao fim de tudo, para reinar com Jesus Cristo, para salvar o mundo, quando Jesus Cristo vier. Isso vai ser a responsabilidade do futuro. Mas agora estamos a ser treinados para essa responsabilidade. E não podemos reinar o mundo sendo, digamos assim, tiranos ou autocráticos. Jesus Cristo vai reinar com amor e carinho. Sim, vai reinar com uma vara para os rebeldes, mas uma vara para guiar e apontar na direção correta às ovelhas. Queridos irmãos, temos uma responsabilidade hoje de estarmos a prepararmos-nos, porque fomos chamados não só para estar na igreja hoje, mas fomos chamados
para nos preparar, para nos mudar, para ficarmos mais como a estatura de Cristo, para reinar no mundo da manhã. Porque, ao fim de contas, Deus vê o fim do início. Deus tem a visão do que quer realizar e realizará a sua visão. A vontade do Pai será feita. Vejamos aqui em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos reinar no mundo da manhã sobre homens. Mas vejam aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quando mais as coisas desta vida. No reino de Deus, Deus vai dar a nós a responsabilidade de julgar os anjos. Uma responsabilidade enorme. Queridos irmãos, reconhecemos, entendemos a nossa chamada. Está claro, isto é no futuro. Mas a nossa chamada hoje, temos uma responsabilidade hoje, quer nos preparar para essa função amanhã. Porque Deus nos vai dar um reino. Nos vai dar um reino, que é o reino de Deus. Vejam aqui em Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, versículo 44. Esta estátua de Daniel, de Nebucadnezzar, do sonho de Nebucadnezzar, que Daniel explicou, diz aqui no versículo 44, ao fim deste período em que vai haver esta rocha, que vai destruir os pés, esta pedra, que foi cortada sem auxílio de mãos e que feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os emiuçou. Vejam aqui no versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu, o Pai, suscitará um reino, o reino de Deus, que não será jamais destruído. Sim, aqui falou de 4 reinos, mas está aqui a falar de um 5º reino, que é o reino de Deus, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Então, qual povo é que vai ser passado? Vai passar ao povo dos santos do Altíssimo. Isto é, aqueles que hoje em dia estão a ser preparados para reinar no mundo da manhã e no reino de Deus eternamente. Vejam, por exemplo, em Daniel capítulo 7, versículo 27. Diz a mesma coisa, mas talvez de uma maneira adicional. Diz assim: o reino, Daniel 7, 27, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, isto é, do Pai. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Todos os domínios, todas as nações, seja o Brasil, seja a América, seja a Inglaterra, seja a China, seja o Japão, seja a Argentina, seja quem for. Todos lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Aqui terminou o assunto. Queridos irmãos, o reino vai ser dado aos santos. Então, por que você está a ser chamado agora? Você está a ser chamado agora para ser preparado, para ser treinado,
para essa responsabilidade. E tem que estar a responder a esse treino. Você está num campo de treino. Está num colégio de treino, que é a Igreja de Deus. Sim, e nós temos uma responsabilidade hoje em dia de pregar o Evangelho do Reino de Deus como testemunho ao mundo, Mateus 24:14. Mas o dia há de vir em que os céus se abrirão e Cristo virá para a terra para julgar e lutar com justiça, como lemos no Apocalipse 19. Olhem comigo, se faz favor, Apocalipse 19. Jesus Cristo virá para reinar na terra, para julgar e lutar com justiça. Não é que como no mundo hoje, em que não há justiça, mas vai haver justiça. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Antes disso, vemos aqui no versículo 7, que a Igreja de Deus, que é o corpo espiritual de Cristo. E da Igreja de Deus só será alguns, como vem em Apocalipse 12, que alguns estão prontos e outros não estão prontos. E que diz aqui que vemos as bodas. Vejamos aqui no versículo 7. Alegremos-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aqui vemos umas bodas. O importante, queridos irmãos, não é os detalhes que você vai imaginar e fabricar com os seus pensamentos de coisas que não estão escritas na Bíblia. Na verdade, muitos poucos detalhes, ou digamos assim, os detalhes desta cerimónia da boda não são descritos na Bíblia. Mas o ponto importante aqui é que diz que a sua esposa a si mesma já se ataviou. Isso é o ponto importante, irmãos. Você está pronto? Você aprontou-se? Você se ataviou como parte desta esposa, deste corpo espiritual de Jesus Cristo, que é a verdadeira Igreja de Deus? Você se ataviou? O ponto aqui importante, queridos irmãos, é que quando chegarmos a este ponto, a este período, a esta ocasião, a este tempo, a esta hora, quando isto acontece, a esposa estará ataviada. A pergunta que tenho é: você vai estar pronto ou não? Porque se você não está pronto, você não vai ser parte da esposa. Isso é um ponto importante. Quer dizer que, quando chegamos a este ponto na história, neste momento na história, a preparação está completa. E você está pronto ou não está pronto? Porque a preparação está completa.
Essa preparação está a ser feita agora, hoje. A hora é agora para você se preparar. Você já parou e pensou e meditou e entende que esta preparação está a ser feita agora? Você entende a sua chamada? Você está fazendo a sua parte neste processo de preparação? Você está envolvido? Você está preparando-se? Ou você cancelou a sua parte neste período de noivado? Queridos irmãos, por que é que somos chamados agora? Estamos agora, neste momento, a entender a nossa responsabilidade? Estamos a entender a nossa chamada? Queridos irmãos, hoje é uma boa hora de analisarmos a nós próprios e ver se estamos prontos. Ou se estamos a nos aprontar, ou aprontando. Você se vê a si próprio como uma parte do corpo de pessoas que estão a ser preparadas? Ou, noutras palavras, você se vê a si mesmo como parte do plano de Deus para a humanidade, estando a ser treinado agora para reinar com Jesus Cristo pela eternidade fora, a partir de quando Jesus Cristo vier. Você está pronto? Ou você está a se aprontar? A verdadeira Igreja de Deus, isto é, o corpo espiritual de Jesus Cristo, está agora a ser preparado. A verdadeira Igreja de Deus está agora a ser preparada. Você é parte deste corpo ou não? Você está-se a preparar ou não? Isto é caso sério, irmãos. É caso sério. Vejam comigo no Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, à vinda de Cristo. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Isto é, não vão para o lago de fogo. Vão ter, nesse momento, nessa primeira ressurreição, vão ter, nesse momento, a vida eterna. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. E a eternidade depois também. Mas a primeira fase é os 1000 anos. Queridos irmãos, Deus vê o fim desde o início. Deus chamou você, Deus escolheu você para o preparar, para reinar, para você reinar no seu reino. Mas você tem que responder. Você tem que responder a essa chamada. Você tem que agir positivamente e preparar-se para, de facto, ser escolhido. Sim, temos dificuldades, temos erros, temos sofrimentos, conforme vivemos pela nossa vida. Mas a obra de Deus de preparar um povo continua. Por isso, na Igreja de Deus Unida, temos aqui pregando o Evangelho
preparando um povo, pregando o Evangelho e preparando o povo. Você entende que precisa de se ataviar para as bodas do Cordeiro. Nós, na Igreja de Deus Unida, queridos irmãos, temos uma missão e uma visão da Igreja que foi cuidadosamente redigida da Bíblia. Tomem atenção ao que eu disse. Nós temos uma visão da Igreja e uma missão da Igreja que foram cuidadosamente religidas da Bíblia. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão, isto é, o que é que fazemos? A nossa missão, a missão da Igreja de Deus Unida, uma associação internacional, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e do Reino de Deus em todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações e cuidar desses discípulos. Isso é o que fazemos. Pregar o Evangelho a todo o mundo, como testemunho ao mundo, como lemos em Mateus 24:14, e fazer discípulos de todas as nações, como lemos em Mateus 28:18. E cuidar desses discípulos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Isso é o que fazemos. Pregamos e aqueles que se arrependam. Fazemos discípulos deles. Fazemos eles seguidores de Cristo. Ensinamos essas pessoas para seguirem a Cristo. Na Boa Nova temos uma secção, praticamente, em todas as edições. Siga-me ou segue-me. Seja um discípulo de Cristo. E cuidar desses discípulos. Como? Com comida espiritual. Com comida espiritual. Essa é a nossa missão. Esse é o que fazemos. Então, qual é a nossa visão? A visão é o que queremos ser. É a meta do que queremos ser, do que queremos nos tornar. É a visão. A visão é de sermos uma igreja guiada pelo Espírito Santo, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todos os membros, em que todos fazem a sua parte e aumentando em amor para realizarmos o grande propósito de Deus para a humanidade de conduzir muitos filhos à glória. Isto é redigido de Efésios 4:16 e de Hebreus 2:10. Queridos irmãos, nós como membros da Igreja precisamos de estar alinhados. Precisamos de compartilhar a mesma missão, isto é o que fazemos, e a mesma visão, isto é o que queremos ser. O que queremos ser é guiados pelo Espírito Santo, ligados pelo auxílio que todos nós fazemos para ajudar um ao outro, para crescer em amor de Deus, para realizar o propósito de Deus para a humanidade, que é de conduzir muitos filhos à glória. Queridos irmãos, a missão, como disse, o que fazemos é pregar. Não é converter o mundo.
aqueles que respondem à chamada, encorajamos e ajudamos a serem discípulos. Fazemos discípulos, seguidores de Cristo. E cuidamos deles com programas educacionais, programas espirituais, de educação espiritual, através da Boa Nova, através dos nossos guias de estudo, sejam eles que forem. Por exemplo, temos aqui a igreja que Jesus edificou. Muitos princípios básicos da igreja para vocês estudarem a Bíblia com a ajuda deste estudo bíblico para entenderem o que é a verdadeira igreja de Deus. A verdadeira igreja de Deus, que é o corpo espiritual de Cristo. Queridos irmãos, essa é a nossa missão. Depois temos uma visão. E como disse, a visão foi baseada em Efésios 4, versículo 16. Então vamos ler Efésios 4, versículo 16. Efésios 4, versículo 16. Efésios 4, versículo 16 diz assim, falando acerca do aperfeiçoamento dos santos, para que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso estou a ler o versículo 12 e 13 de Efésios 4. Versículo 15, seguindo a verdade em amor. E versículo 16, de quem todo o corpo, isto é, seguindo, isto é, para crescer à cabeça que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, pelo auxílio de todos os membros da igreja. Não é só um membro, não é só o pastor, não é só... Todos os membros ajudam a construir a igreja. Agora pense bem nisso. Se você é um membro e o seu exemplo na Igreja de Deus Unida é um mau exemplo, se o seu exemplo na Igreja de Deus, se você não é um bom chefe de família, ou mãe, ou membro da igreja, se você não dá um bom exemplo, você não está a dar este auxílio de formar esta igreja bem ajustada e ligada pelo seu auxílio, para todos crescerem em amor. Você tem uma responsabilidade de ter muito cuidado e de entender a sua chamada, que você tem uma responsabilidade de ser parte deste corpo espiritual. Por exemplo, se você é, por exemplo, um dedo e este dedo está sempre a causar problemas e sempre a causar dores, você não está a auxiliar o crescimento do corpo para poder fazer a obra. Por isso, irmãos, vocês precisam de ver a vossa maneira que estão a conduzir-se, a vossa maneira que vocês estão a representar. O exemplo que vocês devem ser. Estão a ser um bom exemplo? Que os irmãos não dizem, isso não afeta a mim. Não, precisa de analisar-se e pensar. Até talvez pergunte a outros. Pergunta a outros. Como é que eu estou a fazer? Principalmente aqueles que... Sim, pergunta aqui daqueles que, por exemplo, tinham uma amizade com você, mas que não têm uma amizade agora. Pergunta a eles. O que é que eu fiz errado? Ou você pensa, não fui eu que fiz errado, foi esta outra pessoa que fez errado. Antes de apontar o dedo, analise-se a si mesmo.
Você entende a sua chamada? Diz assim, que em todo o corpo, no versículo 16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, todos os membros, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Estamos a edificar a Igreja de Deus e nós todos em amor um com o outro. E depois, vejam em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja quais e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Queridos irmãos, o golo do Pai é de conduzir a nós para virmos a ser filhos e filhas dele, para termos esta glória, que é uma, digamos assim, uma reflexão ou uma cópia da glória de Cristo. Por isso é que Satanás não quer que o Evangelho seja pregado para a glória de Cristo não resplandecer na nossa vida, como lemos em 2 Coríntios 4:4. Queridos irmãos, precisamos de realizar a nossa visão. A visão é o que queremos ser. E o que queremos ser é ser membros de uma igreja guiada pelo Espírito Santo, bem ajustada, bem ligada pelo auxílio de todos os membros da igreja, em que todos fazem a sua parte para aumentar em amor e realizar o grande propósito de Deus para a humanidade, que é de conduzir muitos filhos à glória. Essa é a nossa visão. A visão da Igreja de Deus Unida. Nós, como membros da Igreja, precisamos estar alinhados. Precisamos de compartilhar a mesma visão e a mesma missão. A visão é o que queremos ser e a missão é o que fazemos. Tudo o que fazemos e tudo da maneira que construímos na nossa vida, os exemplos que somos para outros irmãos ou para outras pessoas, precisa de estar alinhado a esta missão e esta visão. Este alinhamento é chave para estarmos unidos, para sermos um. Como a oração final de Jesus Cristo, à frente dos irmãos, antes de sofrer. Em João 17 disse que queria que nós fôssemos um, como o Pai e Ele são um. Queridos irmãos, o que é ser um? Ser um não é ser uma pessoa, não é que, Deus é um, Jesus Cristo e o Pai são um, não é que ser uma pessoa, não. Nós precisamos ser um com eles, é o que diz. O que é ser um? Não é que nós acabamos de ser uma pessoa diferente, não. Ser um é que dizemos e trabalhamos para a mesma meta, para o mesmo objetivo, para a mesma visão. Guiados pelo Espírito Santo de Deus, bem ajustados e bem ligados com o auxílio de cada um, para todos fazermos a nossa parte, para aumentarmos e crescermos em amor, para concluirmos a realização do grande propósito de Deus para a humanidade, que é de conduzir muitos filhos à glória. Só existe na união, na igreja, quando estamos todos comprometidos à mesma obra,
Isto é a mesma missão e é a mesma meta. Isto é a mesma visão. Como é que construímos este templo, então? Estamos a construir este templo com ouro, prata e pedras preciosas, ou estamos a construir com madeira e coisas assim que não são válidas? Queridos irmãos, leiam isso, por exemplo, em 1 Coríntios 3, do versículo 7 a 17. 1 Coríntios 3, de 7 a 17. Queridos irmãos, vamos receber um galardão se estamos a edificar a Igreja de Deus com ouro, prata e pedras preciosas. Nós estamos a construir, nós estamos a ser construídos como parte desta união espiritual. Somos chamados e escolhidos para fazer uma obra ainda maior no mundo vindouro. E agora temos que viver de acordo, digamos assim, com uma constituição espiritual. Que, digamos assim, por exemplo, é o que Jesus Cristo nos disse no Sermão do Monte. Que, digamos assim, é como se fosse, entre aspas, uma constituição espiritual do corpo de Cristo. Isso é os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Queridos irmãos, isso é que precisamos de viver. Por exemplo, ao fim de Mateus 7, diz que precisamos de viver e caminhar pela porta que é estreita. Queridos irmãos, não estamos a dizer que as coisas sejam fáceis. A porta, o caminho é estreito. Precisamos ter bons frutos. Não é como os falsos profetas têm frutos péssimos. Precisamos ter bons frutos. Precisamos fazer a vontade do Pai. Como Jesus Cristo disse, aquele que faz a vontade do Pai, isto é, que obedece às leis de Deus. E por isso diz muitos que vão dizer, Senhor, Senhor, eu fiz milagres em teu nome, eu tirei demónios de pessoas, eu fiz isto e aquilo, sarei pessoas em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, sai daqui, tu que praticas a iniquidade. Porquê? Porque não fazem a vontade do Pai. Precisamos de obedecer às leis espirituais de Deus, que são os 10 mandamentos, incluindo o sábado semanal, que é de sexta-feira ao pôr-do-sol até ao sábado ao pôr-do-sol. Queridos irmãos, precisamos de construir, edificar esta igreja na rocha, que é Cristo. Senão o temporal vem e depois tudo se vai. A rocha que é Cristo. Isso são alguns pontos que, por exemplo, são mencionados ao fim de Mateus 7. Queridos irmãos, precisamos de ouvir e praticar as palavras de Jesus Cristo, edificando o corpo de Cristo. E a cabeça do corpo é Jesus Cristo. A cabeça da verdadeira Igreja de Deus é Jesus Cristo. Por isso, a Igreja de Deus é como se fosse um colégio, um campo de treino de futuros professores, de futuros líderes. Isto é, de reis e sacerdotes. Mas o começo desse treino é de sermos bons discípulos. Aprendemos a ser bons reis e bons sacerdotes. Como? Sendo bons discípulos. E por isso é que diz, em Mateus 28, Mateus 28, versículo 18, Mateus 28. Versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Jesus Cristo tem toda a autoridade. E disse, fazei discípulos. Fazei discípulos. Não disse, fazei líderes. Disse, fazei discípulos. Precisamos ser bons discípulos. Não é. Eu mudei a mim mesmo o nome de pastor. Olha, tenho um cartão, identificação aqui. Sou um pastor e formei esta igreja, agora sou pastor desta igreja. Queridos irmãos, é como eu ir a dizer, olha, eu formei este grupo, esta empresa, e esta empresa sou parte da Microsoft ou da Apple. Eu não posso fabricar assim uma empresa assim e dizer que sou gerente desta companhia e decidir-me, pôr-me a mim mesmo como gerente. Temos que ser chamados pelos gerentes dessa companhia para essa responsabilidade. Quanto mais da família de Deus. É Deus que nos chama e que nos escolhe para a sua família e que nos põe dentro da sua família. Não é dentro de uma denominação deste mundo, organização deste mundo, ou de uma seita deste mundo, mas é dentro da família de Deus, como lemos em Efésios, capítulo 3, 14, 17, dentro da família do Pai. Queridos irmãos, por isso, quando fazemos discípulos e os batizando, esses discípulos por dentro da família de Deus, está claro, batizando-os em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, mas batizamos eles para dentro da família de Deus. Pois é o Pai que chama, de quem são todas as coisas e para quem existimos. 1 Coríntios 8, versículo 6. É o Filho pelo qual são todas as coisas, através dele, pela sua salvação, pelo seu sangue, pelo seu sofrimento, pelo sangue dele, pelo qual são todas as coisas. Foi ele que criou tudo, debaixo da direção do Pai. E é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo através do qual somos dele. Somos filhos dele. Romanos 8, versículo 9. É o Espírito Santo que nos gera como filhos de Deus. Queridos irmãos, temos que usar o Espírito de Deus, que é o poder que nos é dado pelo Espírito. Temos que usar esse poder que Deus nos dá através do seu Espírito, para vencermos a carne, para estarmos unidos, para nos preparar para reinar. E por isso, queridos irmãos, quando começamos a ver a nossa chamada, a nossa visão, o propósito da igreja, que é para nós sermos guiados pelo Espírito de Deus, para sermos bem ajustados e bem ligados pelo auxílio que todos dão de um pelo outro, para fazermos parte, cada um fazer a sua parte, para crescermos em amor, em carinho de um para com o outro, para nesse crescimento podermos realizar, podemos estar a cumprir o propósito da nossa chamada, o propósito de Deus, que é para que possamos vir a ser parte e ajudar na obra de Deus para fazer a humanidade, conduzir a humanidade para Deus ter muitos filhos na glória que Ele nos quer dar. Queridos irmãos, nós somos chamados para mover a obra de Deus, isto é, a obra da Igreja de Deus, para a frente. Por isso precisamos de ver a meta, precisamos ter a visão bem fixa nas nossas mentes, a visão do que somos. Precisamos ser parte do corpo de Cristo, que é a verdadeira Igreja de Deus. E nós, queridos irmãos, quando vemos a meta, quando vemos a preparação que precisamos de fazer hoje em dia para sermos de facto guiados pelo Espírito Santo e usando esse poder que Deus nos dá, para estarmos bem ajustados, bem alinhados, bem ligados um ao outro,
crescendo em amor para sermos uma imagem, uma cópia, uma imitação de Cristo. Queridos irmãos, então Deus nos está a preparar para reinar no mundo da manhã. Então Deus está a realizar a chamada. Porque que você foi chamado, porque que Ele escolheu você hoje em dia. E Deus chamou não só você, mas pessoas de todas as gerações e de todas as culturas para serem parte da noiva de Cristo. E, queridos irmãos, sabem que a noiva já está quase toda ataviada. Queridos irmãos, tal como o templo que foi feito peça por peça, bem alinhado e ajustado, fora da área onde o templo foi montado, nós estamos individualmente a ser ajustados e moldados como partes ou membros deste corpo espiritual que é a Igreja de Deus, para sermos montados juntos durante as bodas. Queridos irmãos, você entende que se está ou que se deve estar a preparar agora? Você entende a sua chamada? Mantenha isto em mente, queridos irmãos. Você é o templo espiritual de Deus.